Bom, e nessa quarta aula, gente, nós vamos falar então sobre esse ser integral. Quem é esse ser integral que nós estamos falando aí há tanto tempo? Embora também já tenha falado sobre isso no primeiro nível, a gente vai, cada nível, nós vamos aprofundando, que é para que você tenha realmente a consciência do que você está trabalhando, o que você vai fazer enquanto educador. Então, quem é esse ser integral? As 4 dimensões desse ser, que é o pensar, sentir, querer e agir. E a integração desse pensar, sentir e agir para interagir. Esses são os conceitos mais importantes que você vai entender, tá? Para você perceber que esse ser integral, ele tem competências da inteligência emocional, ele tem competências da inteligência social, ele tem competências da inteligência espiritual e ele tem competências, consciência das múltiplas inteligências, que é um conceito do Gardner que nós vamos falar no outro módulo, tá? Então, quando ele tem essa consciência de quem ele é, dos seus talentos, das suas habilidades, né? Tem mais autoestima, tem maior motivação, tem maior capacidade de se colocar diante da sociedade onde ele vive. Então, esse ser integral, que somos nós, porque nós, educadores emocionais, nós temos que nos tornar um ser integral antes de nos tornarmos facilitadores de outros seres que se pretende integral. Então, esse ser integral significa isso, significa um ser com consciência de si, do outro e do meio aonde vive, né? Falamos sobre isso no primeiro nível, hein? Lembra disso. Bom, isso nos leva a um conceito bastante interessante, que é a ciência e transcendência. A ciência ainda ela é muito positivista. Positivista é o quê? É um conceito que trazemos aí de Descartes, Isaac Newton, principalmente Descartes, do conceito de repartirmos as partes para estudarmos essas partes. Foi muito legal durante aí uns séculos passados, porque isso nos fez realmente que nós tivéssemos um avanço muito grande dentro da ciência, porque fomos pegando, cada um foi pegando uma parte, foi estudando, foi aprofundando nisso, só que nós chegamos agora ao momento de juntarmos. A sociedade já estudou bastante essas partes, agora temos que começar a juntar. Principalmente nós, pensadores, né, educadores, nós temos que ter essa consciência de juntarmos essas partes, senão dificilmente nós conseguimos formar esse ser integral. Então veja o seguinte, dentro da visão transdisciplinar existem outros olhares para as dimensões da vida, como a atual interpretação da chamada física quântica e a inclusão da palavra transcendência, uma competência da inteligência espiritual. Para você ter inteligência espiritual, uma das principais competências é essa capacidade de transcender. E para você transcender, você tem que sair do lugar comum e olhar todos os outros lugares, para que você tenha outras visões e não fique apenas numa visão, tá? Que isso te aprisiona, isso te dá um sentimento de visão fechada, estreita. E um ser transcendente, ele tem uma visão maior. Dentro da psicologia transpessoal, né, que como eu já falei para vocês, é a minha formação, nós temos o conceito de transcendência, que é a cruz. Porque assim, a cruz, né, nesse sentido nós temos aqui vertical, horizontal, desculpa, no horizontal nós temos a biografia humana, nosso passo a passo da vida. E no vertical nós temos essa transcendência, que é essa busca por algo muito mais filosófico, por algo muito mais profundo. A consciência de que não somos seres biológicos apenas, mas nós somos seres espirituais. Então, nesse conceito da inteligência espiritual, nós não entramos em religião, tá? Porque a religião, essa palavra, ela significa religar. São conceitos filosóficos de cada pessoa. E você escolhe a sua religião. Todas as religiões são interessantes, elas levam à transcendência. Mas não é um ser religioso, necessariamente não é um ser transcendente. Muitas vezes a religião também pode atrapalhar. Por quê? Porque você torna tão sectário, tão fechado dentro de dogmas ali que você não consegue ver outros olhares, outras visões. Aí a religião atrapalha mais do que ajuda, tá? Então ter fé não significa ser fechado em dogma, significa que acreditar que existe algo maior, energético, que vai além dessa vida material.
Então, esse é o meu conceito, né, gente? Aí eu também não posso chegar para você e dizer que essa verdade ela é fechada. Eu estou colocando uma verdade ampla e cada um vai pegando e vai adaptando a sua vida. Eu, pessoalmente, acho que a religião ela é fantástica, ela é fundamental, porque os rituais nos ajudam nessa transcendência. Mas se eu me apego fechado dentro desses dogmas, aí a vida vai se tornar difícil, principalmente se você é educador, porque aí você vai querer que seu educando tenha a sua visão, porque você vai achar que vai salvar esse educando e ninguém salva ninguém, tá? As pessoas, elas se salvam por si só, dentro das suas crenças, obviamente, né? O que se só, quando eu digo se só, é o seguinte, se você vai buscar uma fé, essa fé é tua, é individual, essa fé não é do outro. Então essa compreensão ela é muito legal, principalmente nesse momento de transcendência, né, de mudanças que nós estamos vendo na nossa sociedade, que as pessoas estão com muito medo e aí vão se apegando a determinadas, né, religiões muito fechadas. E isso leva a uma série de dificuldades, uma série de conflitos, porque você fica achando que a sua verdade é maior do que a do outro. Será? A minha religião é melhor do que a sua? Isso, gente, isso há mais de 2000 anos, ou há muito antes de Cristo, isso causa conflito dentro da sociedade humana, traz guerras, muitas guerras religiosas. Já pensou você guerrear Deus que é amor, que é, né, que é vida, trazer a morte, trazer o conflito, trazer a violência, é uma incoerência, né? Então pense um pouquinho sobre isso, porque você é educador emocional, você é um facilitador, tá? Então você não pode levar suas verdades fechadas para ninguém. Então o respeito ao outro é importante. Para você respeitar o outro, você tem que ter essa consciência. Se você tem a sua fé, se você tem os seus dogmas, ok. Ninguém pode... Eu acho que o primeiro ponto é esse respeito. Você respeitar a si, né? Mas você também vai ter que respeitar o outro, né? E aí começa nessa consciência de transcendência. Então eu gosto mais do conceito de inteligência espiritual, que é esse conceito de Deus, né? Está em todos os lugares e as religiões vão então dando nome a esses lugares onde Deus vai se encontrar, tá ok? Então transcender significa também se elevar acima do vulgar, se superar e além de ou ultrapassar alguma coisa. Para a filosofia, transcender é superar os limites do conhecimento e o que é transcendental, estando ligado à razão que precede toda a experiência. Então, você vai além desse conhecimento e ao que é transcendental, né? Tendo uma consciência racional, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que está aqui, como é que essas experiências estão chegando até você. Não é simplesmente absorver como se fosse um vaso, não. Mas absorver essa sensação, esse conhecimento maior que vem do alto de uma forma consciente, tá? Esse ponto, ele vai ser importante na questão da integração, né? Do pensar, sentir, agir para interagir, porque traz harmonia dentro dessas percepções. Então, vivemos em dimensões externas, corpos, relações, comportamentos. E dimensões internas, pensar, sentir, agir, interagir de maneira sistêmica. Você já sabe disso. Aí a grande questão é, como é que eu vou fazer para interagir tudo isso, né? Calma, nós ainda estamos na parte teórica. Vamos chegar na parte prática. Quando chegar na parte prática, você vai entender. Então, primeiro passo, eu quero, assim, levar para você esse conhecimento. Entender o que eu estou colocando para que você possa depois praticar. Para vivenciar essas várias dimensões, devemos pensar e sentir de forma holística e sistêmica. Lembrando, holismo é uma palavra que vem do grego holos, significa todo, inteiro. Não tem nada a ver com esoterismo, por favor. Porque muita gente confunde ainda holismo com esoterismo. Esoterismo é uma palavra que significa dentro, ex, tá? Aliás, ex é fora. Esoterismo é dentro, porque tem o exoterismo e tem o esoterismo, é dentro. E aí é uma outra questão, tá? Porque todas as religiões, por exemplo, têm a sua parte esotérica. Aí você diz, que é isso, Isa? É magia, não tem nada de esoterismo, no conceito da palavra em si, não tem nada com magia, não tem nada a ver. É simplesmente aquilo que é segredo, aquilo que é guardado. Por exemplo, os rituais da Igreja Católica, tem rituais que nós, leigos, não sabemos.
Não sabemos como é que acontecem os próprios rituais, muitas vezes, dos padres que estão sendo formados, das freiras e tal. E isso, dentro da palavra, da etimologia da palavra, é esoterismo, é aquilo que está guardado, aquilo que está fechado, que nós não conhecemos. Só que teve um boom aí nos últimos anos, e aí misturaram tudo. Gente, aliás, nós humanos adoramos misturar tudo e não sabemos realmente a origem das palavras ou dos conceitos e fazemos um verdadeiro carnaval e aí nascem os preconceitos. Isso nós devemos ter cuidado, principalmente nós, educadores emocionais, devido àquele conceito que eu já falei mas nesse momento, tá? Então, eu estava falando do esoterismo? Não, estava falando dentro do conceito. Fala, me perdi aqui, gente. Então, vou voltar aqui para o slide, tá? Então, obviamente, os problemas e conflitos naturais da existência humana não acabam. O diferencial é a constante busca de significado e propósito para essa existência. Bom, o ser integral, mesmo quando a gente uniu pensar, sentir, agir para interagir, é óbvio que nós não acabamos com nossos problemas. É óbvio que nós não acabamos com as sensações de alguns sentimentos ruins. Não. Porque vida é isso. Vida é o tempo todo conflito, né? Lembra? Desorganiza, desorganiza. Todo tempo esse movimento. O que vai acontecer é que o ser integral tem consciência desses conflitos, tem consciência desse desorganizar, consciência dos seus problemas. E ao invés de ficar focado nos problemas, vai buscar soluções, vai buscar o que fazer para resolver esses problemas. E não ficar o tempo todo, né, amargando. Minha vida é uma droga. Não aconteceu isso. A culpa é do governo, é de Deus, é das pessoas. Não, ninguém tem culpa de nada da nossa vida. Mesmo que essas pessoas, nós não temos poder sobre a vida delas, venham interferir na nossa vida. Mas nós temos o poder de como é que nós vamos reagir diante dessa interferência. E isso é muito poderoso, porque eu posso reagir de uma forma e buscar a solução, ou posso sucumbir diante da vítima, se me tornando vítima da situação. Foi fulano que fez isso, aquele tudo. Ok, fez, mas o que é que eu vou fazer com essa situação? Então, ser integral é isso, esse ser mais coerente com a vida, buscando soluções, buscando ter uma relação mais saudável com a sua vida e, consequentemente, com as suas relações diante do mundo. Então, nós vamos ver, por exemplo, veja no slide essa imagem. Nós temos essas duas pessoas, um homem e uma mulher, que nós vivemos então como? Nós temos um corpo, esse corpo precisa de exercício, de nutrição, esse corpo se estressa, adoece se nós não cuidarmos dele. Nós temos um emocional, social, né, que tem a ver com ajudar, com empatia, com sinergia, buscar essa segurança que nós vivemos. Nós temos um mental, que é a leitura, a escrita, o aprendizado, o planejamento, e nós temos também o espírito, que são os valores, estudo, reflexão, meditação. Então, nós temos um corpo, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo emocional e nós temos um corpo espiritual. Então, a integração de tudo isso, gente, é que dá a formação do ser integral. O ser integral nasce do conhecimento, da percepção de todas essas dimensões e de entender que nós interagimos com essas dimensões de forma sistêmica, holística e inteira, o tempo todo. Elas estão misturadas, elas não é uma hora está o corpo físico, uma hora está a mente, uma hora está a emoção, não, é o tempo todo. Mas, para termos uma visão didática da situação, a gente separa, né? Separa para estudar, mas na hora da ação é inteira, é integral. Então, esse ser integral, veja esse slide agora, esse outro slide. O ser integral é a pessoa que tem uma consciência sistêmica da vida, porque a entende como um grande entrelaçar de vivência em dimensões diversas, tanto internas como externas. Com isso, a vida para este ser é uma constante busca por se autoconhecer e se entender. Essa é a questão. O ser integral, ele sabe que até o último dia de sua vida aqui nesse planeta, ele vai estar buscando o autoconhecimento, ele vai tentar se entender. E o mais, né, eu pessoalmente acho lindo, acho bonito, acho gostoso, né? Que é o tempo todo tá tentando se observar, se conhecer, porque nós mudamos a cada ciclo nosso. Lembra daquele conceito de ciclos dos setênios, do primeiro nível que nós estudamos? Pois é, a cada setênio nós somos seres, às vezes até muito diferentes. Se você parar hoje e observar o teu passado, quanta coisa você mudou. Você era uma pessoa quando você tinha 7 anos,
você era outro quando tinha 14, com 21 e com hoje, que eu não sei qual a tua idade, né? Hoje você é uma outra pessoa também. Você pode ter conceitos, foi adquirindo conceitos e foi acumulando para estar essa pessoa hoje. Como daqui a 10 anos você também será uma outra pessoa, mesmo que tenha toda essa trajetória, que não se perde. E aí você ter o autoconhecimento, você ter essa consciência, vai te dar essa percepção de integralidade da vida. É esse o ponto principal. E não ter medo das crises. A cada ciclo nós teremos crise. E essas crises são ótimas porque elas nos ajudam a sair do lugar comum, né? Porque a nossa tendência, lembra que eu falei da história do cérebro, né? Que ele gosta de aprender o que traz, né, bem-estar e o que é importante, né, para a nossa sobrevivência. Então, o cérebro humano, que é o nosso maior decodificador da realidade, não gosta de crise. Vai fazer tudo para afastar a crise, de preferência não olhar, não ver. Aí faz com que a gente vá buscar outras compensações aí fora, vícios, né, compras, enfim, buscar alguma coisa de compensar quando nós estamos em crise. Não adianta. Olha para dentro, não olha para fora. A crise, ela vem para nos tirar do lugar comum. Então, no momento em que nós entramos em crise, nós percebemos essa crise, a grande pergunta é: o que é que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso? Para onde isso está me levando? Então, normalmente uma crise ela vem para aprofundar nossa vida, nos tornarmos seres mais sutis, mais inteligentes. Por isso mexe com as emoções, mexe com os pensamentos, mexe muitas vezes com nossos valores. Imagina, né? Ou seja, mas isso é importante. Eu, pessoalmente, adoro crise. Não é porque eu sou masoquista não, gente. É porque eu acho que as crises me tiram do lugar comum, faz com que eu cresça, com que eu amadureça cada vez mais, com que eu me torne uma pessoa mais inteira, mais integral, tá? Então, no nosso slide, nós vamos ver essa imagem, né? Que mostra o quê? A individualidade, que está ligada ao pensar, ao entender, que são os pensamentos racionais. E aí nós temos a relação para nos tornar um ser integral com a missão de vida, a nossa vocação, os valores individuais e a consciência da nossa biografia. Nós temos o sentir, né, que são as emoções, a motivação, motivo para a ação, isso é emocional, que são os pensamentos emocionais, sentimentos integrativos e desintegrativos, ou seja, sentimentos bons de sentir, sentimentos ruins de sentir, sentimentos positivos ou sentimentos negativos, né? Amor, ódio, por aí. Motivação para agir. Nós temos então também o querer, a vontade, que está ligada ao agir. E esse agir está ligado ao corpo físico, que são as ações práticas no mundo físico, a concretização das ideias que, se nós não tivermos a vontade de fazer algo, nós não agimos, não concretizamos essas ideias. E isso está muito ligado ao nosso temperamento, nível de energia e força de vontade. Então, conhecer o temperamento. Por isso que nós começamos dentro da educação transcomportamental e do programa SILES, né, Sistema Luz de Educação Socioemocional, nós começamos primeiro trabalhando o conceito de temperamento, que é para podermos entender onde é que estão os nossos pontos fortes, os nossos pontos a serem desenvolvidos. E aí esse ser integral tem essa individualidade, que é o pensar, o entender, tem o sentir, que são as emoções, motivação, o querer, a vontade e o agir. Todo ser humano tem isso, tá, gente? Mas a consciência dessas dimensões é que nos torna seres integrais. Daí as 4 dimensões do pensar e sentir, querer. Eu trouxe para vocês aqui uma visão do Carl Jung. Jung foi um psicólogo suíço e que ele trabalhou muitos conceitos simbólicos. Dentro da psicologia analítica junguiana, nós vamos encontrar conceitos do arquétipo, conceito do inconsciente coletivos, o conceito do ânimo e da ânima, né? Que é o conceito do homem interno, da mulher interna, que eu também já falei para vocês. E ele traz uma questão que eu gosto muito, que é a questão ligada a essas 4 dimensões do pensar, sentir, querer e agir, que são 4 tipos de conceitos de pessoas, tá? A tendência que está muito ligada aos temperamentos, porque Jung ele estudou os temperamentos humanos e daí desenvolveu, em cima desses temperamentos, desenvolveu a sua próprio processo teórico. Então, segundo Carl Jung, temos 4 funções psíquicas de interação com a vida: sensação, emoção, pensamento e intuição.
Assim, racionalmente, podemos observar e entender algo de uma forma e, no entanto, nossas emoções podem interpretar a mesma coisa de outra maneira, o que nos leva a diversas sensações físicas e psíquicas, tornando nossas ações e comportamentos contraditórios. Pois é, essa é a grande questão. O processo de autoconhecimento nos leva a entender essas contradições, porque dependendo do tipo de interpretação de uma situação, vai ser o nosso comportamento. Eu venho falando isso o tempo todo e vou falar, viu? Nem se aborreça, porque eu vai e volta, eu toco nisso até isso ficar muito lapidado, muito redondinho para você. Essa percepção da margem para a compreensão de outras 3 dimensões racionais. Eu comigo mesmo, que é o eu com o outro, que é o eu-tu, e o eu com o coletivo, que é o nós. Essa é a base da educação transcomportamental, né? A integração dessas dimensões, ela vai nos mostrar o quê? Que eu preciso primeiro me compreender para compreender o outro e compreender nosso grupo. E aí o Jung, ele traz esses conceitos, né? De pessoas que podem ser analíticas, pessoas que podem ser conceituais, pessoas mais pragmáticas e pessoas interpessoais. Vejo aí no slide que eu vou explicar um pouco. Então, por exemplo, pessoas que têm uma percepção muito forte da vida, ela tem um predomínio dos traços de percepção e racionalidade, tem a ênfase na busca de informações antes de decidir, tendência para o pensamento crítico e o comportamento desafiador. Essas pessoas também, dentro desse mesmo processo, porque assim, deixa eu explicar aqui antes de colocar isso, Jung fez vários cruzamentos dessas 4 funções e daí deu várias subpersonalidades, né? Você pode ser uma percepção intuitiva, tá? Ou você pode ser uma percepção racional. Então, dependendo, tá? Se você for uma racional, você vai ser um analítico. Se você for um intuitivo, você vai ser um conceitual. São tendências que facilitam o nosso autoconhecimento, né? Esses estudos, eu gosto de trazer porque aprofunda, nos dão ferramentas para a gente se autoconhecer melhor, dão ideias, dão exemplos, né? Então, se você tem uma percepção, intuição, você vai ser um conceitual. Predomínio dos traços de percepção e intuição, ênfase na construção de modelos, tendência para o pensamento abstrato e a visão futura. Então, você vai ter uma percepção mais abstrata da vida, porque você tem a intuição como um dos principais conceitos, né? Você for um pragmático, tá? Predomínio dos traços de julgamento e racionalidade, ênfase na tomada de decisão e na ação, tendência para a realização e a visão do operacional. O interpessoal, predomínio nos traços de julgamento, intuição e sentimento, ênfase na busca de consenso e solução por meio de pessoas, tendência para as relações humanas. Olha, gente, eu aconselho quem tiver o interesse de aprofundar melhor, que vai estudar mais realmente sobre esses conceitos junguianos. Na internet você vai encontrar muitos textos. Não vai dar nessa aula aqui, porque eu trouxe isso apenas como exemplo. Não vai dar para me aprofundar, porque senão nós passaríamos aqui 2 horas só falando sobre esse assunto. Então, se isso tocou você, se os conceitos junguianos tocou você, por favor, vá aprofundar. Mais uma vez, eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que essa questão das dimensões do pensar, sentir, querer e agir, eles são estudados por vários tipos de abordagens psicológicas e que nós podemos utilizar esses estudos dentro da questão da educação emocional para compreendermos melhor as pessoas, tá? Bom, a importância da educação emocional. Segundo a teoria da inteligência emocional do Goleman, né? Existem 4 importantes competências no processo de formação do ser integral. Eu vou ler um pouco o slide para você poder me acompanhar aqui nesse raciocínio. Diariamente lidamos com a circunstância relacionada com as habilidades sociais, que vamos dar o nome de HS. Entre elas estão os comportamentos que temos diante das situações sociais. Por exemplo, como reagimos quando alguém faz algo que não gostamos? A reação pode ser adequada ou não, dependendo do contexto em que estamos inseridos. Por exemplo, se alguém recebe uma crítica de um amigo e reage de maneira agressiva, ofendendo, essa seria uma maneira inadequada, pois tal pessoa não saberia considerar a intenção do outro, nem lidar com a emoção associada a essa crítica.
Eu trago muitos conceitos da educação emocional voltada para a educação das habilidades sociais, porque nossas relações é a principal casca de banana da nossa vida. Se nós conseguirmos, muitas vezes, se a gente começa um processo de educação emocional, muitas vezes observando as nossas relações, porque é mais fácil observarmos o que está externo do que está interno. O observar o processo interno é muito mais fácil quando você já tem uma trajetória, um caminho de autoconhecimento. Então, o que leva muitas pessoas a buscar a educação emocional são as dificuldades nas relações sociais, né? Observada no trabalho, na escola, nas relações em casa, na família e tal. Então, isso é o que, na maioria das vezes, vai levar às aulas de educação emocional. Por isso, eu trago muito esses conceitos de educação social, né? Que está interligado, obviamente, à inteligência emocional. Então, dentro do conceito do Goleman, traz a questão do autoconhecimento, que é reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Pessoas, né, com essas habilidades são melhores pilotos de sua vida, né? Elas sabem realmente fazer uma gestão melhor da vida. Autocontrole emocional, que é saber lidar com os próprios sentimentos e comportamentos impulsivos, adequando-se a cada situação da vida e adaptando-as ou adaptando-se às novas circunstâncias. Motivação, capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Por outro lado, se estivermos motivados, encontraremos prazer no trabalho, por exemplo, ou na escola, ou na vida como um todo. Consciência social, entender as emoções, necessidades e preocupações de outras pessoas, sentir-se confortável socialmente para interação positiva em grupos ou organização. Que pode ser, né, o trabalho, a escola. Relacionamentos interpessoais, interagir com os outros indivíduos, desenvolvendo e mantendo boas relações. É a base de sustentação, por exemplo, na liderança e da popularidade das pessoas. Essa liderança, lembra que eu vejo um conceito, não é só você dirigir as pessoas, mas é também você dirigir a sua própria vida. Então, nós temos esses 5 conceitos que o Goleman nos traz, né? O Daniel Goleman nos trouxe isso no seu livro na década de 90 ainda do século passado, que seria então o autoconhecimento, autocontrole emocional, motivação, consciência social e relacionamentos interpessoais. Essas habilidades que se tornam competências, eu vou falar no outro módulo sobre isso, sobre a questão do char, né, que é conhecimento, habilidades e atitudes que formam as competências, elas são a base da inteligência emocional. Claro que nós vamos encontrar vários outros autores trazendo outras competências também, mas eu gosto muito do Daniel Goleman porque ele é mais popular, porque é uma linguagem mais clara, porque facilita o seu entendimento sobre o assunto. Os outros autores muito ligados à psicologia, e muita gente que não é da psicologia fica meio confuso, né? Porque é mais hermético, são mais fechados, tá? Então o Daniel Goleman eu elegi, não eu, mas muita gente já o elegeu como porta-voz da educação emocional, ou da inteligência emocional, né? Por ser um autor mais popular, com uma linguagem mais popular. E por isso mesmo, gente, vocês vão receber um PDF do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, na primeira edição dele. E eu gostaria de convidar vocês para fazer uma atividade no extra aula, extra módulo, né? Que é a leitura do O Cérebro Emocional, que fica entre a página 6 e a página 64 desse PDF da Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que você vai receber agora em PDF. Baixe esse PDF e daí você vai ler essa parte do livro. Eu aconselho ler o livro todo, mas se você não tiver tempo, por favor, leia da página 6 à página 64 para você responder a seguinte pergunta: para que servem as emoções? Tá? Eu gostaria de receber não precisa ser alguma coisa muito única não, mas eu gostaria de receber no nosso e-mail, né, do curso, receber esse pequeno trabalho seu, intitulado Para que servem as emoções, baseado, tá? Essa resposta é baseada nas ideias do Daniel Goleman. Bom, gente, então vamos fechar o nosso módulo, né? O primeiro módulo do nível 2, nível 1 já foi, do nível 2, é um módulo, esses módulos todos no nível 2 serão muito teóricos, nós vamos falar sobre vários autores, tá? E aí eu me despeço de você,
Te aguardo na próxima semana, tá? No módulo 2 do nível 2. Muita luz!